Perfeito, Gaspar. Então vamos lá, vamos abrir o texto e o debate, né? Então, obrigado pela presença de vocês nesse evento, né? Mais uma Live 30 do Celint, há mais de 18 meses que a gente vem produzindo lives, né? E mais recentemente as Masters 45, que tem um outro formato. Mas todo esse conteúdo está disponível no nosso canal do YouTube e é um conteúdo muito rico para vocês que trabalham com o fortalecimento do seu lifelong learning no conceito de governança. Então, hoje, o assunto está relacionado com a certificação avançada, né? Um step posterior ao Concertif, né? E o nosso debate vai estar em torno da consolidação das competências de um conselheiro, que é justamente os assuntos que a gente trata dentro dessa formação avançada, né? Cujo Gaspar Carreira, que é sócio do Celint e é um dos instrutores dessa formação, está aqui com a gente para que a gente faça esse debate, né? Então, Gaspar, entrego para você fazer a tua introdução, né? E você já me devolve para que a gente possa abrir as perguntas. Ah, legal. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês novamente. Foi pela primeira vez um prazer. E o bom estar aqui de novo nas lives com você. Tempo que eu não fazia. Sempre um prazer aí Verdade. poder estar compartilhando um pouco da minha experiência e conhecimento com todos. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou um ex-executivo de finanças, mais de 30 anos nessa função, e há 12 sou conselheiro e atuo, né, em empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, startups, possuindo várias certificações, é claro, entre elas a do Celint. Né? A do Celint ela é especial por alguns motivos, né? Primeiro, pelo qual eu me tornei sócio, né, por um alinhamento aí de propósito e de empatia com o Vanderlei e os demais sócios, né? E por ter feito o Lifelong Learning, né, dentro do Celint, e hoje, como alguns presentes aqui, o Pedro, por exemplo, eu sou um expert em governança pelo Celint, né? Além da trilha vertical que nós temos, que é o PFC, a certificação com Certif e a avançada, né? Eu fiz aí, dentre elas, mais de 100 horas de estudo com o Celint. Então, é muito especial estar aqui. E é lógico, dentro do Celint, atuo como mentor, como consultor também, e sou o diretor responsável pelo programa Alumni Plus, né, que é um programa de aceleração no desenvolvimento da carreira de conselheiro. Do mais, meu LinkedIn está à disposição de vocês, se quiserem dar uma olhadinha lá, entrar em contato comigo se quiserem. Bacana, Gaspar. Obrigado pela introdução. Vou fazer um disclosure, né? Porque a gente vai falar brevemente a respeito da Secretaria de Governança, né? Aí vai ser a primeira vez em 18 meses que eu vou deixar esse posto, né? De coordenador e vou ser entrevistado pelo Gaspar. Então, eu vou ter esse gostinho aí de estar do outro lado da tela, né? No momento posterior a este, né? Mas vamos lá. É importante que vocês façam as perguntas via chat, né? Que a gente sempre vai priorizá-las, né? Em detrimento àquela rotina que já está estabelecida entre eu e o Gaspar, né? E convoco vocês também que via chat interajam, né? Entre si, comentando e debatendo os assuntos que a gente vai trazer nessa live, né? Mas, Gaspar, a primeira pergunta está relacionada com quais são os conceitos, né, que a gente trabalha na certificação avançada. Bom, na certificação avançada, a gente busca trabalhar o que a gente chama de soft skills, né? São as competências que estão mais relacionadas com a atuação do conselheiro nas relações humanas, né? Como é que a gente vai estar atuando para a resolução de conflitos? E esse conflito pode ser dentro do próprio conselho, pode ser entre sócios, entre executivos e entre cada um desses agentes, né? Então, é muito importante, né, saber como negociar, saber como resolver conflitos com técnicas como mediação e arbitragem, mas também a gente busca, né, atuar numa esfera do conselho mais estratégica, pensando na perenidade, né, que é trabalhar a cultura como um agente transformador da companhia. A gente fala muito de ética, né? Muitas vezes o óbvio precisa ser falado para ser melhor praticado, né? E é lógico, né? Acho que é fundamental quando a gente fala de longevidade, está falando de pessoas. Então a gente tem que pensar e como o conselho pode alavancar o pool de talentos da companhia, né? Ou até identificar, né, e fazer todo o processo de desenvolvimento, retenção e contratação de talentos para a empresa.
é um tema, é um ciclo de aulas muito voltado para as questões relacionadas a recursos humanos, né? Propriamente dito, né? As relações humanas. Perfeito, bacana. E você traz um ponto interessante, Gaspar, porque a questão de mediação, né, é um tema recorrente nos conselhos consultivos que nós atuamos, né? Então, pela minha experiência, né, e acredito que a sua também, né, a gente está atuando mais no processo de mediação, né, na mesma intensidade que a gente trabalha os conceitos de planejamento estratégico dentro das reuniões de conselho. E o assunto mediação, ele vale para conselho e vida também, né, Gaspar? Com certeza, né? Eu acho que mediação a gente encontra até nos projetos que a gente implementa a governança e constitui conselho, quer dizer, uma etapa anterior, né? Muitas vezes a gente tem que parar o projeto ou abrir um parêntese no projeto para trabalhar essa mediação, né? Para resolver, né? A gente fala a mediação que é uma técnica das mais utilizadas hoje em dia, mas para tentar resolver os conflitos na sociedade. Mas com certeza, até dentro do conselho consultivo, né? Você tem que saber mediar uma discussão, você tem que saber frear aquela pessoa que fala demais, está superando ou está abafando alguém. Você tem que saber provocar, né, os demais conselheiros a participarem mais. Então, acho que isso é todo um trabalho, né? Presidente de conselho, que também tem um corpo, mas acho que saber mediar uma reunião. Né? Eu acho que não é só mediar conflito, é mediar uma reunião também. Perfeito. O Gaspar, as aulas da certificação avançada, elas seguem a mesma lógica que a gente está acostumado no PEP-C e no Concertif? Não, não, bem diferente. Isso é um ponto muito legal e hiper positivo, que eu acho que a gente traz, né, como conceito para a avançada. Quem fez o Concertif, ela é como se fosse a última aula do Concertif, né? Na verdade, nós construímos um case mãe, né, um caso, né, que foi baseado em todas as nossas experiências do Celint em implementação e participação de conselhos. E aí, cada aula, são 4 aulas, né? Cada aula tem um assunto, né? Ética, cultura, resolução de conflitos, gestão de riscos. Tem um subcaso, né? Onde a turma, durante 4 horas, já são 5 horas de aula, as 4 primeiras aulas, vão discutir esse caso como se fosse um board, ela é dividida, né, em pequenos boards, né? E encontrar soluções previamente questionadas, né, para o conselho. Então, e aí, aos 40 últimos minutos finais, é que você vai falar um pouco de conceito. Então, é trazer muito da vida como ela é, como a gente fala, né? Um caso, né? Ou um mix de casos reais para ser discutidos. Né? E os alunos, né? Formando conselhos, encontrar as soluções devidas para aqueles casos. É bem interessante, bem dinâmico e requer até que, né? O ideal é que você tenha algum nível já de experiência, inclusive. Perfeito. Então, é um modelo com muita dinâmica interna, muita dinâmica entre os participantes, Sim, baseado em caso real, oriundo dos nossos processos de consultoria, e com um fechamento ali de 30 minutos, né, de teoria para poder selar tudo que foi isso. discutido nas 4 horas e meia anteriores, correto? Exatamente. O conceito, como você falou, é para selar, né? Para ratificar, ou realinhar algum conceito que possa ficar pendente ali ou divergente entre os alunos. Uhum. Realmente E uma é bem coisa, diferente, entusiasmado o, em cada aula que eu dou. me explica um ponto aqui, Gaspar. O caso ele é o mesmo para os grupos que estão formados ali naquela turma de avançada. Por exemplo, são 4 grupos por turma, um exemplo, né? Então, e esse mesmo caso ele migra para a segunda aula, só que a segunda aula é um segundo tema, né? É um Então, a subcaso. Na primeira. verdade, é um caso mãe, né? Aí tem um Uhum. subcaso. Aí a primeira aula, o subcaso, por exemplo, falar sobre ética. Então, todos os Ah, 4 grupos daquela aula vai falar sobre ética, mas as perguntas são diferentes para cada grupo, para ser algo dinâmico. perfeito. Então, cada Uhum. grupo vai ter que responder uma questão diferente sobre aquele subcaso, sobre aquele tema, né? De ética, ou de cultura, ou de gestão de talentos, ou de gestão de risco. Perfeito. Então de certa forma, inclusive, simula uma rotina de uma dinâmica de conselho, porque numa aula você está falando de ética, Exatamente.
E na segunda aula você está falando, por exemplo, de política de recursos humanos. Sim, exatamente, dentro de um caso mãe. Então, é como se fosse a rotina, como você falou, como se fosse 4 sessões da reunião de conselho, né, onde vão tratar sobre casos da mesma empresa. Bacana, perfeito. Agora, diz uma coisa, mano, o Gaspar, as questões de. Apesar de não estar muito relacionado com as práticas de relações humanas, mas as questões de auditoria, de riscos, de compliance, ele é tratado nessa certificação avançada? Sim, né, é uma aula, inclusive, que eu dou, muito focada em gestão de riscos e compliance. Né? E por quê? Isso, apesar da gente trabalhar mais a questão de soft skills nesse programa. Primeiro que a gente vê que é algo que tem que ser prioritário nas empresas e poucas empresas de capital fechado têm essa cultura de gestão de riscos. Né? Muitas vezes, sequer ela tem uma matriz dos riscos estratégicos. E a outra é que a gente vê um ponto muito importante do conselheiro de educar e convencer o empresário que na empresa dele tem riscos. Porque, geralmente, o empresário acha que na empresa dele não tem risco, que ele trabalha com pessoas de confiança, que ele conhece tudo da empresa dele, logo a empresa dele não tem risco. E é um grande equívoco isso, né? Então, o conselheiro ele passa a ter todo esse trabalho, né, educacional, de convencimento, de demonstração, e aí está um pouco do dado soft skill que você vai ter que estar utilizando junto ao empresário na gestão de riscos. E a outra, né, que o empresário vai passar a ter que ter, né, conhecimento do apetite ao risco que ele tem, ou os empresários, né, os sócios. Né, que é algo novo. Você imagina, ele acha que a empresa dele não tem risco, depois ele vai começar a entender que tem e que ele precisa ter um apetite a risco. Ela é pouca, ela é grande, porque isso está alinhado com o planejamento estratégico e a forma como a empresa vai ser executada. Então, está tudo interligado. Perfeito. Eu vou aproveitar esse gancho, Gaspar. A gente está falando aqui de auditoria, de riscos e compliance, né? São três temas tangenciais e complementares ao mesmo tempo, né? E o risco, ainda, eu vejo que ele tem uma componente de planejamento estratégico, né? Então, assim, pela minha experiência, analisar riscos ou entender os riscos ou a exposição ao risco é uma componente do planejamento estratégico, né? Sim. Ela é Isso vai inerente ao derivar. negócio, né, Yuri? Bacana, bacana. Isso, inclusive, vai derivar uma rotina que é justamente a gestão desses riscos, e aí você traz o tema da questão do apetite, né? Mas, pela tua experiência, né, e pelas consultorias que você tem atuado, né, o que está encaixando primeiro numa estruturação de governança nas empresas, né? O arcabouço de auditoria, né? E aí eu trago aqui a figura da auditoria interna, externa e aquela figurinha ainda do controle interno, né? Estruturação da gestão de riscos ou compliance? Como que você tem visto isso? Aí depende muito da maturidade da empresa. Né? Eu já peguei empresas que já tinham auditoria interna, de auditoria externa, mas não tinham o conceito de compliance, né? E trabalhava muito em cima de uma auditoria operacional, né? E aí, eu acho que como segundo movimento, né, a nossa responsabilidade foi levar a questão da gestão do risco estratégico, né? Levar a metodologia para que ele comece a ver quais são os riscos, né, que o negócio dele sofre, não é operacional, né? Riscos políticos, riscos tecnológicos, riscos da inovação, riscos ambientais e tudo mais. Então, acho que depende muito da fase da maturidade da empresa, tanto na gestão dela como na governança. Mas, com certeza, um caminho mais natural para se começar é a auditoria interna e depois a auditoria externa, até porque alguns negócios são obrigados a ter um balanço auditado, né? Mesmo que não seja companhia aberta. Alguns bancos exigem isso, alguns stakeholders, né, exigem um balanço auditado. E é lógico que dá muito mais segurança também para o conselho e para o empresário, da integridade da informação, né, da integridade da operação dele. Lembrando que a Bacana, Gaspar. auditoria também tem o foco, né, em controles, né, em controles internos, em processos, em padronização. E vamos falar um pouquinho de auditoria, que inclusive era um tema que eu estava falando hoje de manhã, né? A gente não precisa procurar os Big Four, né, para começar com auditoria, né? Tem uma série de outras de empresas de outros níveis, né, que podem fazer esse processo de auditoria, correto? Correto? Assim, eu acho que
Eu diria que, muito pelo contrário, né, a depender do tamanho da sua empresa, e aqui a gente está falando geralmente de médias, grandes empresas, e não das gigantes, né, o ideal é se procurar uma empresa que tenha um pouco do porte, um pouco semelhante ao seu ou um pouco maior, para você ser prioridade também para a empresa de auditoria. E eu tenho um caso real de uma companhia aberta, da qual eu atuei como conselheiro. A gente precisou trocar de auditoria porque a gente viu que uma das Big Four, né, não dava a atenção necessária que a gente achava que precisava dar, né? Não tinha a prioridade, não tinha o suporte dos níveis que a gente entendia que seriam os corretos para a gente. Então, a gente foi e mudou a empresa de auditoria e preferimos uma ali entre o quinto e o sexto, sétimo ranking, né, oficial aqui no Brasil. E a gente tem exemplos, nós temos parceiros no Celint, né, que não são das Big Four, que são parceiros de negócio, são patrocinadores da gente, que são excelentes. Eu, inclusive, trabalhei com elas em outras empresas fora do Celint. Trabalhei em termos de sendo cliente. Eu acho que é importante ter esse alinhamento, né, do tamanho delas, para você ser prioridade dentro do seu negócio. Uhum. Perfeito, obrigado, Gaspar. Voltando para o tema inicial, né, da questão da certificação avançada, e você, de certa forma, tateou esse ponto que eu vou trazer agora, né? Tem pré-requisitos, né, para que um conselheiro possa ingressar na certificação avançada, né? Se há, quais são eles, né, e por que eles são necessários, no seu ponto de vista? Legal. Como já fala, né, ela é avançada, logo você tem que ter feito pelo menos o básico, né? A gente brinca isso, né? Então, aqui no Celint, né, você precisa ter certificação, ou seja, precisa ter feito o Concertif, né? Ou ser conselheiro certificado de uma instituição renomada, né, previamente avaliada pelo Celint, né? Classicamente, aqui a gente fala do IBGC, né, onde é o grande órgão normativo de governança, ou você precisa comprovar que você é um conselheiro há mais de um ano em uma empresa, né? É lógico que exceções nós temos uma curadoria, né? uma comissão que vai avaliar a sua exceção. Por exemplo, sou conselheiro há menos de um ano, mas a empresa de porte, minha atuação também tem comitê. Ou eu trabalho numa entidade filantrópica, numa ONG. A gente vai ter que avaliar o tamanho, o tipo de atividade, né? O formalismo que existe, os ritos, né? Para ver se realmente se encaixa nisso. E eu recomendo sempre, né, que você tenha alguma experiência também, né? Acho que só a certificação ela é suficiente, mas um molho adicional é se você já tem experiência em conselhos, porque, como eu falei, é uma aula muito prática de discussão de casos, né? Então, você tem que buscar solução para aqueles questionamentos. Então, quanto mais experiente for, melhor vai ser o desenvolvimento da questão da solução. Ela não vai ser tão conceitual e teórica, né? Lembrando que, antes de trazer uma pergunta do Gabriel Melino aqui, lembrando que os casos, a gente sempre traz uma flexibilidade, né, para que soluções fora da caixa, ou soluções diferentes daquilo que é trivial, né, apareçam, né, e isso acaba sendo carregado para a aula seguinte, né? Exatamente. E lembrar, né, não é um caso real. A gente pegou vários casos reais e criamos um caso, um mix, né? Um mix disso. Então, lógico que as soluções ela pode ser diferente daquela que existiu na realidade. E isso é importante, né? Exercer, né? A gente até fala, né, nas 3 independências que o conselheiro tem que ter, é importante exercer a independência de ideias, né? Ser criativo na busca dessas soluções, porque a gente não vai encontrar os mesmos problemas, né? Ou pode ser o mesmo problema, mas com uma ênfase diferente, com pessoas diferentes, com emoções diferentes. Então, é importante exercer essa criatividade para buscar soluções diferentes ou diferenciadas. Cara, eu vou fazer uma emenda do que o Gabriel traz e mais a Alê também traz. E o ponto da Alê é bastante interessante, porque a gente já teve discussões bastante ricas aqui no Celint a respeito desse ponto. Mas o Gabriel traz o seguinte ponto, né? Qual a credibilidade, né, e a confiança que o mercado traduz quando se depara com um conselheiro certificado, né? Então, e a Lê pergunta, né? A certificação tem validade? Vamos de trás para frente. Validade é o prazo para ser renovado, é isso? Isso. No caso do Celint, não.
né? Você, como profissional que é economista, médico, você não precisa revalidar o seu diploma. Então, a gente entende que você não precisa revalidar a sua certificação como conselheiro. O mercado é que vai validar isso de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que você apresentar nas entrevistas, no processo de seleção. Yuri, eu não peguei a primeira parte da pergunta, desculpa. A primeira parte está relacionada com a credibilidade e a confiança que o mercado traduz quando se depara com um conselheiro certificado. Tá. Eu acho que o primeiro ponto da confiança, da confiabilidade do mercado não está na certificação. Está na instituição que você escolheu para se certificar. Isso é muito importante, porque hoje em dia tem um sem número de empresas que estão sendo criadas e formando conselheiros, né? Com pouca experiência, com pouco track record, sem metodologia e tudo mais. Então, separar o joio do trigo é importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Gabriel Merlino que está perguntando. Isso. Você é parente do André Merlino ou não? Depende, André Merlino, engenheiro? Não sei, mora nos Estados Unidos. Não. Não, tá, desculpa, meu parênteses. Isso é Imagina. curioso. Mas, então, a primeira é a instituição que você tem que efetivamente escolher, que ela precisa ser reconhecida no mercado, que ela precisa ter track record, né, e de preferência como Celint, né, ter valor agregado, além de ser uma instituição de educação. Né? O segundo, acho que cada vez mais é um mercado novo. Né? A gente sempre fala que é um mercado muito grande, potencial, greenfield, mas o mercado tem que ser trabalhado. Então, ele está descobrindo isso. Então, nenhuma empresa provavelmente vai te obrigar que você tenha certificação para ser um conselheiro consultivo de uma empresa de capital fechado, diferente do que existe no mundo das empresas de capital aberto. Mas a experiência está mostrando, né, que quando você tem uma formação completa, certificada, né, pode falar da formação, né, própria, profunda, você vai ter perenidade. Eu tenho um exemplo dentro do próprio Celint, né? A gente está com um processo agora que a gente vai precisar reativar a governança da empresa, porque os conselheiros escolhidos por essa companhia não tinham certificação, né? Era só uma formação básica inicial, e eles não estavam, efetivamente, palavras dos empresários, dos sócios, né? Eles não estavam executando algumas coisas importantes que nós pregamos, né? E batemos muito nisso ao longo de todos os nossos programas, sejam eles, né, a trilha vertical que a gente falou aqui, sejam complementares. A questão da disponibilidade, a questão de estar presente no board, né? Muitas vezes você está lá, mas não tá na verdade. Né? A outra, né, você lembrar que você não tem que estar restrito às aulas, por exemplo. Né? Muitas vezes a governança acontece fora da reunião. Né? E é algo que isso vem, né, com experiência, com troca de ideias, com formação. E, no nosso caso, a gente traz muito dessa realidade, né, da vida como ela é para dentro das aulas. Então, isso eu acho que reforça a importância de você, mais do que formar e certificar, né, você ter o lifelong learning, né, como uma instituição séria, né, e com grande track record como nós. Perfeito. Eu vou fazer duas adições, tá ok, o Gaspar? Vou aproveitar que essas duas perguntas, para mim, também são bastante importantes. Né? Adicionando ao ponto da Lê, né, e trazendo uma adição ao que o Gaspar fala, né? Para a gente é muito importante também a manutenção da sua lifelong learning. Né? Por isso que o Celint faz esses eventos gratuitos, né? E deixa esses eventos gravados para que o conselheiro ele possa, no tempo que ele tiver, né, ter contato com algum material relacionado à governança e manter esse conhecimento. Né? O outro ponto que a gente incentiva é a participação de eventos, né, que estão relacionados com governança de instituições que você entende que vão lhe adicionar valor. Compartilho contigo um exemplo. Há 2 semanas eu estava na APAS, né, que é uma feira da Associação Paulista de Varejistas, num dia específico, que foi uma terça-feira, na parte da manhã, assistindo painéis de governança no varejo. Né? Então, de novo, né, eu estava ativando tanto a minha network quanto o meu lifelong learning no assunto. Né? E o outro ponto, quer dizer, você mantém ainda atuando em conselho e estudando governança, quer seja de forma autodidata, quer seja de forma através de instituições que têm alguma credibilidade. Então, todo esse arcabouço, na nossa opinião, ele
fortalece o teu conhecimento e não aquilo que o Gaspar trouxe. Não há necessidade de uma entidade externa vir e revalidar a sua certificação, né? E, Yuri, eu Então, acho que é importante que você colocou, né, o lifelong learning não está só na sala de aula, né, nos bancos escolares, digamos assim, né? Eu acho que a gente promove muito aqui essas lives, a masterclass, né? A gente tem os grupos alumni, onde ali a gente está sempre botando notícias, estamos sempre botando posts para que a gente questione e aprenda, né, com o que cada um tem a dizer, a explicar e falar sobre sua experiência sobre diversos assuntos, né? Né, fora o programa não educacional que a gente tem, que é o Alumni Plus, né? É muito interessante. Temos alguns membros aqui que estão aprendendo, inclusive, através da fabricação de e-books, né, sobre ferramentas para os conselhos. Então, tudo isso é um grande aprendizado, uma grande forma de aprender, né? E não é só tendo aula, efetivamente, no modelo tradicional, digamos assim. perfeito, corretíssimo. E o outro ponto, né, trazendo para o Gabriel, né, é nítido, né, a diferença quando nós atuamos em conselhos, né, com outros conselheiros ou com outros membros de conselho que não tiveram uma formação educacional adequada ou não tiveram uma formação educacional e estão atuando no conselho. Então, tem um comportamento completamente diferente, né, de performance e de atuação no conselho quando você encontra esses dois mundos. Então, isso serve para reforçar uma máxima, né, de que atuar em conselho não precisa de formação, porém, o resultado que você vai ter na outra ponta é bem diferente quando você tem conselheiros formados. E, Yuri, né, acho que são duas coisas que eu tenho a dizer com relação a isso, né? Primeiro, né, você ter sido um grande ou ser um grande executivo não significa que você vai ser um grande conselheiro, porque são questões distintas na forma de atuar e no conhecimento. Logo, vem a primeira necessidade de formação. E mesmo para os conselheiros internos, né, que geralmente são os sócios da companhia, nós recomendamos que, no mínimo, façam o nosso programa de formação, para entender um pouco mais do que a governança, né? Entender de governança não é só para quem vai atuar como conselheiro, é quem vai ter relacionamento, contato com a governança da companhia. Temos aqui alguns sócios empresários participantes da nossa live aqui, como o Godinho e o Tamburus, que são sócios de empresas que têm seus conselhos já, alguns implementados pelo Celinde. E que fizeram nossos cursos, né? Alguns certificaram, inclusive. Mesmo. Tamburus, obrigado pelo seu comentário aqui no chat. O Tamburus ele liderou um e-book, né, de estruturação de conselho, né, e que eu tive o prazer de fazer aí o prefácio, né, e para fazer o prefácio eu li, né, e apesar de ter alguma experiência, aprendi bem, muito, né, com o que o Tamburus e a equipe se dedicaram e construíram nesse e-book de estruturação de conselho, que logo vai estar disponível, né, para toda a rede alumni de Celente, né, para que possa auxiliá-los em estruturação de conselho nas empresas que vocês atuam, enfim, né, nos empresários que vocês conhecem. Gaspar, por incrível que pareça, o tempo fechou, né? Chegamos aqui nos 30 minutos. Entrego para você aí fazer suas considerações finais. Legal. Eu acho que é um resumo do que a gente conversou aqui, né, gente? Eu acho que você tem que estar sempre procurando se aprimorar, né? Fazer, né? Eu sempre digo isso para os meus filhos: você tem que fazer bem aquilo que se propõe a fazer, né? E uma das formas que você tem para isso, né, é buscar o conhecimento, né? Buscar conceitos, buscar teoria para você se suportar com elas e se desenvolver. E o caso do conselheiro, mais ainda, né? Você é uma peça fundamental da estratégia do negócio da companhia, do negócio de uma sociedade. Então, você tem que ser uma pessoa de confiança e que tem que conseguir efetivamente, né, ser responsável, como o dono pelo aquele negócio. A sua missão, né, como a gente fala aqui no Celente, é fazer a perenidade adaptativa dessa companhia, ela ser mais longeva. Aí eu trago, né, eu estava hoje no evento do IBGC, correndo para cá, para participar da live, né, e uma estatística que a gente já tinha visto com a Price, a Ernst Young ratificou, 15, né, em número, a estatística é um pouco diferente, mas em média 15% das empresas brasileiras chegam até a terceira geração. 7% das empresas brasileiras familiares chegam até a quarta geração. Gente. A responsabilidade de um conselheiro é fazer essa estatística ser um pouco melhor.
dar longevidade a isso, né? É fazer com que as empresas, inclusive, elas cresçam, né, de forma mais geométrica, que hoje ela cresce de forma aritmética e as famílias crescem em progressão geométrica. É um problema isso. A família cresce, é dependente daquele negócio, né, e não está dando mais vazão, tem mais boca para alimentar. E aí o conselho tem essa responsabilidade de querer fazer crescer o bolo, né, fazer esse bolo ser mais perene e ser mais sustentável, ser mais rentável para aquele negócio. Porque muitas vezes, né, para famílias empresárias, né, é o único sustento que elas têm. Perfeito, Gaspar. Muito obrigado aí pelo seu tempo aí, pela sua correria, né, de sair do evento do IBGC e estar no local adequado Prazer estar para aqui. fazer essa live conosco. Obrigadíssimo, né? E convido vocês a participarem na semana que vem. Vai ser um evento no modelo da Master 45. Quem vai estar conosco palestrando vai ser o Enio Klein, né? O Enio Klein é um alumni excelente, né? Um especialista em LGPD. E ele vai justamente tratar esse tema conosco, né? Qual é a influência e como que o Conselho pode atuar frente à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Esse assunto veio em formato de Master 45, porque o Enio, ele é um colega meu de conselho, né? Nosso, né, Pedro? Pedro Meirelles está aqui também, né? Nosso colega de conselho, né? E nós debatemos isso numa reunião, né? E o Enio conseguiu, né, traduzir isso de uma forma bastante suave, né? E convencer a organização a avançar e estruturar a LGPD, não só e somente no aspecto da lei, mas também no aspecto da segurança da informação, né? Então, o Enio ele vem nessa Master 45 trazer esse assunto, né, nesse formato um pouco mais digerível aí para nós, conselheiros, e para que a gente possa avançar nas nossas organizações. Então, espero vê-los aí na semana que vem, 18 horas, né, numa Master 45. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, né, e bom começo de noite. Um abraço, turma. Um abraço, gente. Obrigado pela participação de todos. Boa noite.